A gente tem o seguinte: após 5 dias de combate, Camboja e Tailândia concordam hoje com um cessar-fogo imediato anunciado durante uma reunião mediada pelo premier da Malásia, Anwar Ibrahim. O acordo entra em vigor à meia-noite e prevê a retomada do diálogo direto entre os países. Isso um confronto no sudeste da Ásia, que prometia ser até mais um ponto de tensão em um mundo já tão conturbado. Os confrontos começaram depois de uma disputa fronteiriça e deixaram mortos, feridos, milhares de deslocados. O presidente americano Donald Trump telefonou para ambos os líderes exigindo o fim da violência e ameaçando suspender acordos comerciais. O primeiro-ministro cambojano Hun Manet agradeceu o apoio internacional, especialmente dos Estados Unidos e da China, e afirmou que o pacto seja base e afirmou esperar, melhor dizendo, que o pacto vai ser uma base para normalizar as relações. Agora, se hoje a gente ainda vai falar muito de Israel, a gente já pincela a questão da Síria. Síria e Israel concordaram em uma nova rodada de negociações depois de não chegarem a um acordo final em conversas mediadas pelos Estados Unidos em Paris. Tem uma crise no sul da Síria que envolve, desde a queda do regime de Bashar al-Assad, também incursões israelenses a certas partes do território. Eles dizem que o novo regime tem cometido algumas ações extremistas contra minorias étnicas, os drusos, na região. No diálogo estiveram presentes, então, os ministérios das Relações Exteriores, representantes dos ministérios das Relações Exteriores e da inteligência da Síria, além de autoridades de Israel, com o foco em reduzir tensões depois dos confrontos, então, na província de Zueida, no sul da Síria, e ataques aéreos israelenses. O acordo foi descrito pelos dois lados como um acordo honesto e responsável. As autoridades da Síria culparam Israel pela escalada e disseram que não aceitam novas imposições na região. A gente ainda vai falar mais disso hoje. Agora, passando por Taiwan, um update importante no leste da Ásia. Vocês vão lembrar, Taiwan é, claro, o território que a China reivindica como próprio e o Partido Comunista Chinês não descarta mesmo o uso da força para tomar, então, o país que conta com a própria Constituição e governo democraticamente eleito. Ali tinha uma acusação de que mais de 20 parlamentares do partido Kuomintang, que é o principal partido de oposição em Taiwan, estariam, então, tomando posse com interferência eleitoral chinesa. Houve um plebiscito para ver se tiravam eles do cargo, numa cassação em massa. Então, o que acontece é que eles ficam no cargo. Isso aconteceu nesse sábado. Todas as propostas de recal, eram 24 deputados, foram rejeitadas. Se fossem aprovados os recaus, o governo taiwanês ia retomar a maioria no legislativo. Eles continuam agora como uma minoria. Isso foi, como a gente disse, com denúncias de interferência eleitoral da China. O Kuomintang é acusado de se aproximar de Pequim e celebrou a vitória pedindo respeito à escolha dos eleitores. O governo taiwanês reconheceu a derrota no plebiscito e disse que a decisão cabe, no final das contas, ao povo taiwanês. Agora, falando nisso de China, negociadores dos Estados Unidos e da China retomam nesta segunda-feira em Estocolmo, na Suécia, as conversas para tentar prorrogar a trégua comercial entre os dois países. Vocês vão lembrar, na guerra tarifária, houve uma trégua que terminaria em 12 de agosto. Esse acordo acontece logo depois dos Estados Unidos fecharem um grande acordo com a União Europeia. Foi também uma das grandes pautas do final de semana. Analistas dizem que é provável a extensão do acordo, mas a gente não espera ainda avanços decisivos nessa rodada. Isso é o que alguns dizem, pelo menos. Se, até 12 de agosto, não tiver acordo nenhum, as tarifas dos Estados Unidos poderiam voltar a esses patamares explosivos super elevados sobre a China e impactaria, claro, cadeias globais de suprimento. Xi Jinping e Trump ainda é discutido, podem se reunir até o final do ano. E encerrando nosso giro de notícias de hoje, o Wall Street Journal, a gente foi a fundo mais cedo, mas a gente cita agora também as manchetes do Brasil e do mundo do programa. No Wall Street Journal, uma coluna de opinião foi publicada no domingo, assinada por Mary Anastasia O'Grady, que é membro do conselho editorial do jornal, um dos principais dos Estados Unidos, criticando uma fraude no sistema de alfândega dos Estados Unidos, aparentemente com o propósito de justificar a detenção do ex-assessor especial para a presidência da República brasileiro, Felipe Martins, ele que era assessor especial para assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora, até depois recentemente, no tal inquérito do golpe. Ele está atualmente em prisão domiciliar em Ponta Grossa, no Paraná, depois de 183 dias preso em regime fechado. Segundo o Wall Street Journal, Felipe deveria responder ao processo em liberdade, porque a justificativa para que ele estivesse preso, para preventiva, seria que ele poderia escapar, já que não passou pela alfândega brasileira ao sair do país em dezembro de 2022. O que as provas mostram é que ele não saiu do Brasil naquela época, estava no país. Agora, a justificativa para preventiva envolvia essa fraude na alfândega americana, que agora o Wall Street Journal, então, comenta a respeito. A coluna diz ainda que é algo que deveria ser interesse não só das autoridades brasileiras, mas do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.
Em depoimento ao STF, o ex-chefe cerimonial da Presidência da República afirmou que Felipe Martins não estava previsto na lista final da comitiva que viajou com Bolsonaro também em dezembro de 2022.